noite. Boa noite. Hoje damos início a mais uma programação do projeto SESC Mulheres Plurais. Vou aguardar um pouquinho, né? 5 minutinhos. E aí eu vou poder me apresentar para vocês. E eu gostaria de saber se a minha voz está legal. Me dê um ok aí. Se a voz está saindo legal. Se dão para escutar. Botem um ok aqui, Danique, Flávio de Lucas. Deem um ok se está saindo legal a voz. Eu estou acenando para todo mundo que está chegando aí. E obrigada pela presença. A gente está aguardando só um pouquinho, tá, gente? Para poder os convidados chegarem. E eu vou poder falar um pouquinho o que é o projeto SESC Mulheres Plurais, que é lindíssimo, né? Um projeto realizado no mês de março. E em 2022, esse projeto ele foi reformulado, né? Ele era Março Delas e agora é o SESC Mulheres Plurais. E ele tem um significado muito interessante. Eu estou esperando a minha convidada, que hoje teremos uma convidada muito importante e com uma trajetória linda. Eu tô acenando, o pessoal tá acenando, eu tô acenando de volta. Mais uns 2 minutinhos e a gente começa. A minha convidada já chegou. Eu já vou convidá-la. Já eu vou convidá-la. Mas eu vou falar um pouquinho do que bom. Eu estou um pouquinho tensa, queridona. É a primeira live do ano. E é uma live muito especial, dentro de um momento muito especial, com uma pessoa muito especial que é você. E aí eu Que vou falar um linda. pouquinho, vou autodescrever, vou dizer o que é esse projeto que está te convidando para vir aqui de coração aberto para falar com a gente, que é o SESC Mulheres Plurais. Mas vamos primeiro me autodescrever. Eu sou Eliana Costa, sou uma mulher parda, estou usando umas roupas bem coloridas, um vestido colorido, com um cordão de crachá do SESC, tenho cabelo preto, os olhos pequenos, assim, meio indígena ou japonês, estou usando óculos azul, pintei a minha boca, atrás de mim tem uma parede azul. Quer que eu me descreva também, Eliana? Sim, mas você vai chegar. Primeiro eu vou Tá. falar sobre o projeto Mulheres Plurais. O projeto Mulheres Plurais, ele é uma reformulação do Março Delas.
ele veio com um propósito muito interessante esse ano, né? 2022. Tudo renovando, um novo ser, um novo modo. E ele tem a intenção de contar, valorizar e analisar a trajetória e o processo histórico de ser mulher. Então, com esse processo, ele tenta avaliar o passado para entender o presente e oportunizar, ou pensar e elaborar um plano para o futuro. E quando te convidei, foi pensando nessa proposta que esse projeto está trazendo. A nossa convidada, gente, que está já falando comigo, que eu convidei, ela já está aqui, ela é carioca de Copacabana, eu vou falar poucas coisas dela e ela vai se autodescrever também. Mas eu adorei como ela se diz. Eu sou carioca de Copacabana e desde pequena os livros fazem parte da minha vida, né? A sua mãe guardou até um relatório do jardim de infância. Ela é muito ligada a isso, em trabalhar o passado para entender o que ela é e para planejar o que ela vai fazer. E isso é muito lindo, combinou demais. Que dizia nesse relatório que o cantinho preferido dela na escola era o das histórias. Então, com vocês, gente, com palmas e com energia muito positiva, Ana Cláudia Ramos. Ah, queridona, obrigada. Bom, deixa eu me descrever igual você se descreveu, né? Eu sou uma mulher de cabelinhos curtos, agora bem curtinhos de novo, que eu acabei de cortar. Tenho olhos verdes, estou usando um vestido preto, né? Estou aqui atrás de mim, tem uma estante estufada de livros. Esse lugar que eu estou é o meu escritório. E uso óculos, um óculos meio cor de vinho, assim, né? Estou de brinco. Não estou de batom, Eliana, porque isso não me pertence. Então, nem tenho em casa. Então, não ia nem poder estar de batom. E estou muito feliz, muito honrada com esse convite, né? Nesses 30 anos da minha trajetória como escritora, né? Está sendo o primeiro encontro para falar disso, né? Então, estou muito agradecida por estar aqui, né, por estar com o Sesc São João, que é um Sesc que me é caro ao coração, né, tantas atividades que a gente já fez, já pensou, já trabalhou, então tem toda uma história. Então, muito obrigada. E vamos lá, vamos falar de livro, vamos falar do que você quiser me perguntar. Pois é. Você sempre trabalhou com os temas muito sensíveis. Isso você descreve também lá na sua biografia. Fui caçar sua biografia, além de te conhecer, eu fui caçar mais falando sobre você, né? E você está sempre à frente, né? Você falou de temas sensíveis logo no começo do seu trabalho, né, em 1992, né, nesses 30 anos. Eu fico feliz de você ter postado, assim, feito a propaganda, a divulgação dessa nossa conversa, dizendo, foi dada a largada. Isso foi muito fofo que você está fazendo. Então, conta um pouco o que foi esse começo, desse primeiro livro. Olha, Título... Eliana, eu até separei aqui, né, tanto a versão dele antiga como a atual. Cadê a atual, meu Deus do céu? Eu separei tão bem separado. Ah, tá aqui. Né? A primeira versão foi essa. Chama-se Para Onde Vão os Dias que Passam. E atualmente ele tem essa versão. E eu A gente escrevi tem esse livro. Qual, esse ou esse? o outro, esse. Esse aqui. Né? Que é a primeira Não, edição mesmo, ilustrada pelo Rui de Oliveira, a quarta capa da Ana Maria Machado, assim, foi um presentão, lá minha carinha já tinha cabelo curto, né? E esse livro, quando eu escrevi, eu acho que é bacana contar a história de como que a Ana Maria Machado me deu o texto da quarta capa, porque diz muito sobre o meu caminho, a minha trajetória, né? Naquela época não tinha WhatsApp para a gente mandar, né, o texto ali pelo Zap, não tinha nem e-mail, né? Imagina. A gente escrevia à mão, né? Datilografava o texto para mandar para uma editora pelos correios, esperava o texto chegar em casa, chegava uma cartinha resposta, né? Dizendo que sim ou que não, enfim. E eu fui a Malas Artes, a Ana Maria Machado ainda era sócia da Malas Artes naquela época, né? Isso aí eu estou falando de 1991, que foi quando eu assinei o contrato, o livro saiu em 92, né? Mas eu assinei o contrato, escrevi no ano anterior. E aí a Ana me entregou um papel, né, datilografado, e ela me disse assim: Olha, Ana Cláudia, você não escolheu um tema fácil para começar.
Aí eu levei um susto, né? Assim, falei, como assim, Ana? Ela falou, não, você escolheu um tema difícil. Você está falando de uma busca pela vida, de uma busca de autoconhecimento, quase uma busca metafísica sobre a vida. E isso é para poucos. Mas se essa é a tua história, se esse é o teu caminho, não desista dele por ele não ser fácil. Escreva o que você acredita que tem que escrever. Mesmo que isso demore, mesmo que isso, né, as pessoas custem a entender. E foi tão especial ouvir isso, sabe, Eliana? Porque eu nunca deixei de escrever aquilo que eu acreditava que eu tinha que escrever, independente do que estava sendo falado, independente de um mercado editorial, independente do que as pessoas esperariam que eu fosse escrever. Então, para mim, a escrita ela tem que ser muito genuína, de algo que eu acredito profundamente para poder falar. Né? E eu fiquei muito feliz, porque agora, nesses 30 anos, né, o livro está aí ainda, existindo, né? Ele foi selecionado para o PNLD, enfim. Então, é muito bacana ver que assim, o tempo da vida traz as respostas, né? Então, às vezes demora, mas as coisas chegam. Lindo, lindo isso. Vamos caminhando, que a gente até fez um cronograma. Vou confessar que a gente fez um cronograminha para poder a gente ir indo nas vivências, porque são tantas. Em 99 você fez o Sempre por Perto. Foi o primeiro livro que você fala aqui, talvez o primeiro a falar de diferentes famílias, sem fazer nenhum juízo de valor. Se é certo, se é errado. São duas coisas até diferentes. Tem o livro O Sempre por Perto, eu separei aqui as duas edições, que é esse aqui, ele saiu primeiro com essa carinha, ele tinha até essa tarde aqui, que era para as pessoas entenderem. Não tem qualidade, né? E Foi ele um foi falando convite. Feminino. Sim, foi um convite da editora, o livro técnico, uma editora inusitada para fazer um tipo de convite como esse, né? Ela queria criar, ela estava criando uma coleção de temas polêmicos, e aí eu fui chamada para uma reunião, ele falou, guardei para você o tema mais especial. Eu falei, nossa, que honra, né? Pensando, né? O que vem, né? E aí ele falou, queria que você escrevesse um livro que tocasse na questão da homossexualidade, mas assim, bem resolvido e sem preconceito. E é a sua cara falar sobre isso, você é professora, né? Você trabalha com um monte de jovens, vai ser super fácil. Eu falei, com certeza, facílimo, né? Vamos entender que a gente não está falando de 2022. A gente está falando nessa época de 1998, que sempre a gente escreve antes do livro sair, né? E aí eu quebrei a cabeça, falei, deixa eu pensar, deixa eu ter. Eu estava escrevendo um outro texto, que era um texto denso. Eu falei, eu não sei se eu consigo escrever os dois ao mesmo tempo, mas aí eu adoro um desafio, né? Fiquei com isso na cabeça. E um dia acordei com um estalo, que eu entendi como é que eu podia juntar a história que eu estava escrevendo e colocar a temática que tinha me sido solicitada, né? E aí foi muito bonito, que eu fui ler milhares de coisas, fui ler textos que eu falava assim, isso aqui eu não quero nunca. Eu falava, aqui é o caminho. O caminho para mim era falar do amor, né? E amor não tem gênero. E o livro saiu. O livro saiu e foi tão bacana, porque assim, o que eu recebi de cartas de mães me agradecendo pelo livro, mas ao mesmo tempo o que eu recebi de cartas de pessoas dizendo, adoraria trabalhar esse livro na minha escola e eu não posso. Né? A gente continua ainda, infelizmente, não podendo. Ainda não podendo, né? Não podendo. Depois saiu essa edição, em 2006, ela foi para Cortez, né? Tá lá até hoje. Enfim, e o que fala das diferentes famílias é esse, é o Todo Mundo Tem Família, que saiu um ano depois, é do ano 2000. Eu posso estar enganada, Eliana, mas acho que realmente foi o primeiro a falar de diferentes famílias. E aí, o que eu pensei? Como é que eu ia driblar para falar de uma família que tivesse dois pais ou duas mães? Porque pensei na minha cabeça, eu falei, acabei de lançar um livro que é barrado na porta da escola. Eu não posso querer colocar no mercado um livro que vai falar dessa pluralidade de famílias e ser barrada na escola, porque a minha ideia era que ele entrasse dentro da escola, né? Então eu dei um jeito muito sutil de falar. Claro que se esse livro a gente hoje fosse fazer uma nova edição, ele poderia ser completamente diferente já, porque hoje a gente já pode falar, né? Hoje a gente já fala sobre isso. Então tem um momento que fala assim, mas quando o casamento não dá certo, cada um vai para o seu canto. E aí a mãe e o pai podem ter novas namoradas ou namorados.
Então eu deixei de uma forma muito abrangente que era o possível naquele momento. E o livro não foi barrado, o livro entrou, o livro sempre foi um sucesso de venda, assim, já tem várias edições dessa coleção, né, que é o Família, Casa, Medo e Amigo, todos têm um encarte que era propondo para a criança, né, montar a sua própria família, ou falar dos medos. Cada livro tinha um encarte diferente, sabe? Então, isso era muito ousado para a época, porque, né, a gente Há mais estava de ali. 20 anos. Esse livro está agora com 22 anos, né? Então ele já tinha essa proposta. Logo, os anos vieram, né? Passando e vários outros livros foram surgindo. Hoje a gente já coloca a família com os dois pais, a família com as duas mães, né? Que é super possível, né? Essa é a minha família, né? Enfim, eu tenho uma família muito eclética, muito, né, misturada, assim. Então, poder falar disso e ter podido falar disso naquele momento, sabe? Saber que eu estava um pouco abrindo o caminho, né? Porque outras pessoas abriram outros caminhos e a gente chega abrindo novos caminhos, né? O Sempre por Perto, eu acho que assim, pensando na literatura juvenil, né? Não estou dizendo literatura de nicho de mercado, como o nicho LGBT, mas talvez tenha sido o primeiro sobre o ponto de vista feminino. Até então, naquele momento, eu não achei nenhum que fosse sobre o ponto de vista feminino. Todos eram personagens meninos. Muito querido. O que eu vou falar agora, esse eu tenho experiência aqui na biblioteca e nos pontos de leitura, porque eu tive que comprar mais de um para o ponto de leitura. E o ponto de leitura a gente leva para as ações que a gente faz externas, mas é o livro que é mais mexido, mais comentado, é um dos mais comentados no ponto de leitura, que é o A Gente Pode, A Gente Não Pode. Esse Ah, livro, que ele causa legal. uma reação muito legal, tanto aqui na O juvenil biblioteca ou o quanto no infantil? público. É o infantil. É um que a corzinha muda da capa. Mostra aí que eu vou te Sim, dizer. vou mostrar. Eu estou separando aqui, porque esse livro é muito legal de falar, porque ele é dividido por faixa etária. Por quê? Porque o que que você pode? Esse livro nasceu de um bate-papo com os meus alunos na época que eu dava aula, né? Eu era professora de biblioteca, que na verdade era professora de literatura infantil e juvenil dentro do espaço da biblioteca da escola. Então eu ganhei, os alunos falavam, professora de biblioteca. Era muito engraçado. Eu dei aula nesse colégio por 10 anos, então eu dava aula para o colégio inteiro, do maternal até o nono ano, né? Só não dava para o ensino médio. E aí um dia eu brinquei com os alunos, falando o que que a gente pode ou não pode fazer com a idade que a gente tem. E aí por que que ele é dividido por faixa etária? Porque você pode ou não pode com 3, 4 é diferente de 5, 6, porque você vai crescendo, os podes vão aumentando, mas os não podes também vão. E aí todos eles têm dois lados, né? Aí tem o É, de o 3, azul e o 4, rosa. o de 5, 6 e o de 7, 8, né? E o de 7, 8, ele ainda vem com um joguinho do pode não pode. Ele E eu tem um acho que a gente não jogo. tem esse, Ana Cláudia. Eu vou comprar desse, que eu não tenho Esse é o de esse. 7, 8. E aí, o que que eu fiz, Eliana? Eu mantive a fala da criança, o tom da fala da criança, né? Porque a ideia não era dar juízo, não era dar assim regrinhas para a criança, era para colocar as famílias e as crianças juntas pensando o que que a gente pode ou não pode fazer. E aí esse livro tem uma história muito legal, porque uma mãe virou para o filho, me contaram essa história, eu não ouvi, né? E falou assim: tá vendo, filho? Aqui, ó, ela disse que não pode. Aí a criança virou e falou assim: tá vendo, mas ela disse que pode, você não me deixa. E aí se abre um debate. Que é bárbaro isso, né? É Eu sensacional. Aí acho, você abre um debate. E eu anos acho que a mais polícia tarde, faz muito. saiu esse aqui, que é o Pode ou Não Pode, juvenil. Eu acho que esse você Esse eu não não conhece. conheço. Não E conheço. assim, os meus filhos foram crescendo e começar a ser mãe de adolescente, eu achava que eu ia tirar de letra, só que não é tão fácil assim quanto a gente imagina, né? Eu comecei a descobrir que era muito tênue o fio entre o que você deixa e não deixa, né? Até onde eu posso, até onde eu faço, qual é o limite, né? É um baita aprendizado. Então, esse livro é diferente. De um lado é assim, afinal, a gente pode ou a gente não pode? Que aí são os jovens. E do outro lado, afinal, o que fazer? Aí são os adultos.
Então, são 4 eixos temáticos, que é relacionamento, pais e violência, sexo e drogas. E aí é uma multiplicidade de olhares sobre esses temas, também sem juízo de valor. E no meio tem uma sugestão de escrever, dos pais escreverem para os filhos, falando assim, tudo aquilo que você sempre quis dizer, mas ainda não disse. E para os filhos escreverem para os pais, né? Que era tudo aquilo que você sempre quis dizer, mas nunca teve coragem. Então a ideia era encorajar sempre, né? Encorajar Esse esse diálogo, essa diálogo. troca, essa ideia, que é um pouco a minha trajetória, né? Eu gosto de botar as pessoas para pensar, eu gosto de trazer essa ideia múltipla do olhar para a vida, né? Enfim, não é uma coisa para ditar regra para ninguém, pelo contrário, é para abrir o debate, né? Você é uma pessoa que tem esse olhar que diz assim, pode perguntar que eu vou responder. Eu já fui contigo em escolas, e a gente foi em escolas de adolescentes, e foi assim mesmo. Foi desse jeito, que essa carinha que você faz aí. Muito, muito legal. Vamos andando na sua trajetória, né, com as coisas que te marcaram aqui. 2006, Bastidores do Imaginário. Criação, você lembra desse? É aqui, Criação e Literatura Infantil. Esse é um livro teórico que eu escrevi, né, como fruto do meu trabalho de mestrado, né? Na verdade, ele foi mais do que uma dissertação, ele já saiu um livro pronto, né? E é um livro grande, com muito conteúdo, vamos dizer assim, que eu coloquei 20 anos da minha vida para fora nesse mestrado, assim, né? Quando eu fui para o mestrado, eu já tinha um pensamento, eu já tinha uma ideia, eu já sabia o que eu queria falar, o que eu queria escrever. Então, é fruto, né, desse olhar da escritora, da pesquisadora, enfim, tem um olhar múltiplo para a literatura para a infância e a juventude, sabe? E ao final, eu começo esse trabalho com uma entrevista com a Ana Maria Machado, e depois eu faço 3 capítulos dividindo ele em grandes análises, como crítica, como leitora, como escritora, e ao final eu debato, né, discuto 4 livros da Ana à luz dos grandes teóricos, mostrando que a literatura infantil é capaz de dialogar com qualquer teoria literária, se ela for literatura de verdade, né? Porque eu ouvi na faculdade de uma professora que falou assim, o único autor da literatura infantil que suporta a reflexão teórica é Monteiro Lobato. Ah, aquilo engasgou, né? Eu falei, mas professora, que autor depois de Monteiro Lobato que a senhora conhece? Ela não conhecia praticamente nada. E aí esse foi a minha resposta para ela de que um livro bom de literatura para crianças e jovens é capaz de dialogar com qualquer teoria literária. Você é linda, Ana. Muito linda. Vamos caminhando? Vamos caminhando. Vamos caminhar, tem muita coisa, não vai nem ter tempo de contar tudo. Estou até com calor. A história de Clarice, que fala do abandono materno e suas consequências. Esse eu não conheço, preciso conhecer. Esse aqui eu escrevi porque eu queria homenagear 3 livros da minha infância. Aí eu separei A Bolsa Amarela, O Soldadinho de Chumbo e A Vendedora de Fósforos. Então é um diálogo com essas histórias. Na verdade, não é um diálogo. É uma menina que ela tem uma dor profunda porque ela é completamente abandonada pela mãe. Essa menina tem 10 anos e passou os 10 anos da vida dela ouvindo: você só nasceu porque eu não tive coragem de te tirar. Você roubou a minha alegria. Então imagina, a criança cresce ouvindo isso. E aí depois a mãe, né, tem um companheiro e tem um filhinho com ele, aí o nome do menino é o mesmo nome da mãe, então a mãe é Andréia, o filho é André, o Andrezinho, o queridinho, o fofinho. Então a Clarice está ali, né, vivendo assim, todas as dores possíveis de abandono mesmo, profundo, né? E um dia a mãe faz o que fez. Eu não posso contar o que ela fez, senão vai perder a graça da história. Tem que deixar os leitores curiosos, né? E aí Sim, a Clarice e o irmão vão morar com a tia numa cidade do interior. E a tia é completamente diferente da mãe, né? E a Clarice fica muda. Então, o livro tem 2 narradores, porque ele tem o narrador que está contando a história, que está vendo tudo, e tem o pensamento da Clarice. E aí ela vai encontrar esses 3 livros na biblioteca da tia. E a leitura desses livros vai interferir com a leitura dela, né?
E aí ela vai escrever uma carta para Raquel da Bolsa Amarela, e a tia resolve entrar na brincadeira respondendo a carta como se ela fosse a Raquel da Bolsa Amarela, da Lígia, né? E aí tem toda uma transformação, assim. E eu mostrei o livro para Lígia, né? Eu falei, Lígia, eu só vou publicar se você me permitir, se você se sentir representada e respeitada. Ela falou, você não precisa da minha autorização. Eu falei, preciso sim. A minha menina, em respeito a você, sou leitora sua desde a infância, eu preciso do seu consentimento. E ela leu e me ligou dizendo que ela se sentia respeitada, que era muito esquisito ver o pessoal dela passeando por outro livro, mas que ela se sentia respeitada e que ela também via mais do universo de outras histórias dela aqui dentro. E eu não tinha nem me dado conta disso. Que Então, lindo. Estou falando que você é plural mesmo? Foi a e já me escolha certa. perguntaram se isso era biográfico. Eu falei, gente, eu não sofri um décimo do que essa criança sofreu. Pelo contrário, eu não tive a menor dúvida do quanto eu era amada quando eu era criança. É para ver que você é feliz, assim, desde pitica. Mas vamos lá. 2012. Aconteceu na escola um dia de princesa, que mostra a Hum. menina negra podendo ocupar o lugar que desejar. Lá vai você, tá vendo você já sempre com a temática polêmica, sempre defendendo Esse olhares, muito livro legal. até, Eliana, é interessante porque às vezes ele causa uma polêmica que eu nunca imaginei, porque assim, como é que nasceu esse livro? O CIEP do Catete, a sala de leitura tem o meu nome. Então eu fui, né? Eu fui, não, eu vou sempre lá, assim, agora, depois da pandemia, enfim, nunca mais fui, mas eu ia muito. E numa das ocasiões que eu fui, tinha uma apresentação e eu não ia nem poder ficar, eu ia fazer uma apresentação e ir embora. Mas aí eu achei que era deselegante eu sair e não assistir o Teatro das Crianças. Aí eu sentei e falei, Ana Cláudia, depois você faz o que você tem que fazer, né? Fica aqui, assiste as crianças, que é feio você não ficar aqui. E aí fiquei, foi uma bênção, porque a Marcela, que era professora da sala de leitura naquela ocasião, ela bolou um teatro dos clássicos com as crianças. Então, assim, a rainha era negra, o rei era branco, o príncipe era um menino japonês, assim, era tudo misturado, sabe? Cada um. E eu falei, gente, é na escola, né? Aconteceu na escola. Na escola, a menina pode ocupar o lugar da princesa, da história que ela quer. Porque assim, eu queria mostrar que qualquer um pode ser o que quiser. Eu não estava ali desrespeitando, né, a questão da negritude, pensando assim, quer ocupar um lugar branco. Não era essa a minha intenção, de forma alguma. Era só mostrar que a criança, a menina preta, ela pode estar onde ela quiser. Se ela quiser ser, né, a personagem, a Cinderela da peça do teatro, ela pode ser. Se ela quiser ser a Bela Adormecida, ela pode ser o que ela quiser, né? E aí eu coloquei o texto começa como um texto da professora que não queria que acontecesse com os alunos dela o que aconteceu com ela quando ela era criança, que nunca era escolhida para ser a princesa no teatro, né? Ela era escolhida para ser árvore por conta do cabelo dela, mas nunca para ser princesa, né? E aí ela dá um jeito, só que a ilustração não mostra, estou aqui até abrindo para. Não Eu mostra vejo. muito a professora, ela está de costas. Eu escrevi esse livro junto com a Sandra Pina. Os personagens, eles aparecem, eles têm várias cores, cabelos e jeitos possíveis, né? Vários tons de pele aqui e vários tons de cabelo também. Você não sabe quem é quem. Então você não sabe por que que a Eren, que é a menina que fala que ela quer ser a princesa, né? Você não sabe quem ela é. Aí tem um menino que implica, fala, olha lá se você vai ser princesa, né? Porque tem que mostrar o conflito. E depois vai para a peça do teatro. E aí na peça do teatro, a rainha é branca, o rei é preto, né? Cada um. E sem falar sobre isso. Só quem está mostrando isso é a ilustração. Você não precisa falar isso no texto, senão fica ridículo, né? E aí, no final, você vai ver que quem é a menina, a princesa, é essa aqui. E aí você sabe quem ela é, e no final você vai conhecer a professora e vai ver que ela até parece com a professora. Cadê a professora?
Tá aqui. Não é que parece que a professora até cresceu. Aqui. Pode ter sido a menina que cresceu. Muito. Né? O príncipe que chega para salvar ela é um diapinha. E a Tudo gente junto e fez esses bonecos. Eu tenho esses bonecos até hoje aqui. Eles são todos feitos de pano. A gente passou 2 meses brincando de boneca e depois a gente entregou a caixa com os bonecos, com cenários para a editora e eles mandaram para um estúdio que fez todo um layout, né? Todo um projeto gráfico para o livro, de fotografar, de fazer tudo. muito lindo, muito lindo. Não conhecia esse também. Vamos caminhando. Temos. Eu vou falar aqui de um que eu conheço e que eu acho um dos projetos mais lindos que você já fez, mas tem um outro aqui com a data de 2012 que eu conheci hoje mexendo na sua pesquisa e eu vou comprar para a nossa biblioteca, que era Uma Vez Três Velhinhas. Ah, cadê as velhinhas? Elas estão aqui. As velhinhas fazem o maior Doida por ele. sucesso. Esse Esse fala livro, de morte Helena, para criança, né? sim, tanto Nossa, mas esse quanto o que saiu ano passado, que é a Bisa e as Botas de Dinossauro, também fala de morte para criança, porque eu acho que a gente tem que falar desses temas com as crianças. Acho que a gente pode falar sobre todos os temas, a grande questão é como a gente fala, né? E, na verdade, eu não escrevi esse livro para falar sobre a morte. Eu escrevi esse livro para falar sobre a vida dessas 3 velhinhas, que é a Mercedes, a Virgínia e a Marina. A Marina, não sei se você conheceu, que era a Marina Quintanilha, que tinha uma biblioteca na Lapa, maravilhosa, uma precursora do trabalho de biblioteca infantil, né? E essas 3, elas eram muito sapecas, elas eram, na verdade, meninas disfarçadas de velhinhas. E aí elas, cada uma pronta, né, na sua trajetória, e um dia elas partem da vida sem pedir licença, e agora elas estão lá no céu, cada uma delas, né, tá lá, Marina, menina, conta histórias no céu, ao seu lado, Mercedes, menina, inventa muita moda, e Gigi, menina, faz bolinhos encantados para alegrar as tardes. E os que aqui ficaram, os anjos agradecem a chegada delas por lá, e os que aqui ficaram sentem saudades, mas quando fecham os olhos, podem ouvir as histórias de Marina, lembrar da alegria de Mercedes e sentir o cheirinho dos bolinhos da Gigi, para sempre em cada um. hum, E aí, que quando o livro lindo. estava para sair, me ligaram, uma das meninas da editora falou assim, Ana, você fez um livro tão lindo para falar sobre a morte, né? Eu falei, não, eu não escrevi um livro para falar sobre a morte. Eu escrevi um livro para falar sobre a vida, sobre 3 vidas muito bem vividas. Mas elas morrem. Eu falei, mas as pessoas morrem, os bichos morrem, né? As plantas morrem, as pessoas são ciclos. É importante falar sobre isso com as crianças. Então, como ele tem uma leveza muito grande, ele nunca foi rejeitado por falar sobre morte, sabe? Porque, na verdade, ele está trazendo de uma forma muito amorosa essa morte, né? Porque a morte na minha família, a gente não vivencia ela dessa forma amedrontada, sabe? É duro, é difícil, né? É um buraco, é um vazio, é uma saudade, mas a gente entende que é uma passagem também, né? Meu pai já partiu, minha mãe já partiu, e todos foram de uma forma muito singular. E a partida da minha mãe gerou esse livro, A Bisa e as Botas de Dinossauro, porque as botas de dinossauro são umas botinhas de espuma, de casquinha de ovo dentro, que botaram para proteger o pé da minha mãe. E aí eu entrei, quando eu entrei no quarto, que eu vi o lençol alto, eu falei, ai, que estranho, levantei e vi aquilo. Aí eu falei, ah, gente, está precisando de uma criança nessa família, que eu já ia tocar o terror aqui, dizendo que a Bisa tem bota de pé de dinossauro. Aí eu, muito brincalhona, comecei a brincar com as enfermeiras, né, falando, você já viu que a minha mãe tem bota de dinossauro? Aí uma delas entrou na brincadeira e falou assim, ah, Ana, se tem bota de dinossauro, tem árvore de soros. Aí eu falei, cara, para tudo. Para tudo, para tudo. Sentei, Eliana. Peguei o Que bloco não de faz notas do celular, escrevi o texto na véspera da minha mãe morrer. Eu li para ela, ela em coma. Eu li, tava eu, meu irmão, a gente leu. Foi super bonito, assim, foi um momento sublime, né? Assim, mesmo difícil. E o livro saiu, então é uma grande homenagem a ela e uma forma muito amorosa de falar sobre a morte com as crianças, né?
Que momento lindo. Eu acompanho você, você sabe disso, né? Seus textos me emocionam, você fala da sua vida, fala da morte de uma forma tão bonita mesmo. Confesso que eu não fui criada muito assim, não. As crianças não podiam ir perto do cemitério, falar de morto era meio problemático. E você tem me feito andar mais assim, mais tranquilo em relação a isso, sabe? Ai, que Muito. bom. Obrigada. E olha que são teus textos no Face, hein? Vamos para um texto que eu gosto muito, um livro, né? Um livro que me encantou, que aí já mostra mais uma pluralidade da Ana, que é A Menina e o Golfinho. Ah, Esse é a Menina e o vai Golfinho. pegar aqui. A Menina e o Golfinho muito me encanta, muito queria muito ele. Já Ah, tenho ele aqui, mas assim, queria ter trabalhado ele com as escolas. Você lembra, né? Que não deu. lembro. Lembro, mas a gente fez um trabalho aí no SESC, né? A gente fez um trabalho Sim, aí, presencialmente. E esse livro é uma pena porque a editora fechou, né? Então ele não existe mais. Quem tem, tem, ou vai achar talvez numa estante virtual da vida, assim. Mas ele não tem mais, eu estou vendo se eu reedito ele, né? E ele foi um projeto muito à frente do tempo, eu poderia dizer, porque ele saiu o livro, né, impresso, ele saiu em todas as plataformas, ele tinha audiolivro, ele tinha o e-book, e ele tinha, que eu estou abrindo aqui, o aplicativo dele, né, para iPad, para celular. Claro, isso a gente está falando de 2013, né, gente? Que eram ali os primeiros projetos interativos aonde tinha muita vida, né, nos aplicativos, não era aquele aplicativo que só virava uma coisinha. Hoje, a tecnologia, né, nesse praticamente 10 anos depois, já deu um salto, né, mas em 2013 ainda era uma coisa infinitamente mais precária do que é hoje, né? E aí a gente também fez um trabalho lindo que era, como a dona da editora, o carro-chefe dela era trabalhar com português para estrangeiros, né, português como língua de herança, segunda língua, a gente reuniu jovens ao redor do mundo que falavam português num projeto que depois acabou culminando com tinha umas meninas em Miami, umas na Costa Rica, um menino na Espanha, um colégio em São Paulo e um projeto social em Jurujuba, em Niterói, aqui no Rio, né? E foi bárbaro, porque as crianças davam um jeito de se falar. A gente falava por Skype, por Hangout, que já tinha naquela época. Mas o projeto de Jurujuba tinha uma internet muito precária. Então, eles acharam um jeito que era gravar áudios para que os meninos, né, do Colégio Bandeirantes, em São Paulo, respondessem os áudios. E havia a plataforma virtual, que, se tivesse ainda existindo, durante a pandemia teria sido uma explosão de sucesso, porque era tudo que os professores precisavam, né? Que era uma sim, plataforma onde cada professor podia entrar, se logar, colocar os seus projetos com o livro, sabe? Colocar tudo. Então tinha chat em tempo real. Isso foi muito bonito, foi muito bacana. Eu rodei esse Brasil com esse projeto, a gente levou ele para vários lugares, foi lindo, foi muito bonito mesmo. Resultou até numa tatuagem, tem até um golfinho aqui nas minhas ah, costas, em homenagem a esse livro. aí esse teu projeto tem que reativar. É muito lindo. Tem. Não, se ele Com tivesse roupagem, vivo ainda, né, durante a pandemia, teria sido uma explosão, assim, de coisa boa. vou mandando, vou mandando. Tem aqui a Petra do Coração de Pedra, que é que é uma grande aventura espiritual, né? Na Você fala verdade, assim, é uma iniciática de uma aventura menina. iniciática de uma menina. Eu acho Porque linda essa palavra, iniciática. eu falo da questão espiritual, mas de uma forma sem nenhum rótulo, sabe? Sem nenhum nicho específico, mas ela vai para o além da vida, ela vai para o além do tempo, ela vai para fora desse espaço, né? E ela vai ter que enfrentar a floresta do medo, a floresta da escuridão, a floresta enigmática, vai ter que passar pela montanha encantada, vai ter que atravessar o cinturão de Horus, vai ter que chegar num portal, enfim, é todo uma Fantástica. uma iniciação mesmo, de você ir se depurando, de você se tornando uma pessoa melhor, de você se conhecer. E aí tem uma das florestas, ela enfrenta vários, ou seres, né, estranhos, vamos dizer assim, ou alguns monstros, ou ela encontra alguns personagens.
que as palavras estão ao contrário. Então, por exemplo, se eu não me engano, é na Floresta do Medo, ela é engolida por um monstro chamado Nodonabá. Nodonabá, se você lê ao contrário, é abandono. Então, ela é engolida pelo abandono. Para sair da barriga do Nodonabá viva, ela tem que enfrentar o banco de memórias do medo, que são umas gavetinhas que ela abre na barriga do monstro e se depara com seus medos mais profundos. Então, ela tem que enfrentar aquilo para poder sair de lá viva, né? Então, eu vou fazendo toda uma brincadeira. E é tão interessante que esse livro, ele é muito adotado em sextos, quintos, sextos anos, e é um sucesso com a meninada, assim, sabe? Que eles falam, olha, eu não gostava de ler, foi o primeiro livro que eu comecei a gostar de ler. Esse livro é incrível, me fez parar para pensar num monte de coisas. Então, é muito legal, né? É meio Muito legal filosófico também, mesmo. gente. Sim, Trabalha aí. totalmente. Esse aqui eu conheço a história dele, não tenho ele aqui. Mas eu conheço um pouco da história desse livro. No meio do caminho tem uma porta. Ah, sim, tá aqui. São Hoje eu contos. falei dele aqui, hoje eu falei dele. Tenho. Eu mostrei hoje para Ritinha. É ele mesmo, tem. Esse aqui, ele nasceu de uma forma Esse muito eu vi. engraçada, porque quando meu filho estava por volta dos 13 anos, né? Isso já tem bastante tempo, porque a criatura está com 32, faz 33 esse ano, né? Mas quando ele estava com 13, ele começou a fechar a porta do quarto, né? E eu não sabia o que fazer, porque eu falava, e agora? O que que eu faço? Né, a gente não vai mais conversar, a gente não vai mais lanchar junto, a gente não vai mais, né, ser amigo. E agora? E aí eu batia na porta, oi filho, oi mãe, a gente dá boa noite, a gente dá um beijo, beijo. Não, meu filho, eu não vim dar um beijo na porta. Você podia abrir a porta, por favor? Aí ele abria a porta, beijo, mãe, tchau, pum. Aí aquela porta no meio do caminho foi me incomodando tanto que eu precisava fazer alguma coisa. Aí um dia eu escrevi uma história, que era a mãe do lado de fora e o filho do lado de dentro. Então tem as duas vozes. A mãe sem saber o que fazer e o filho. Ai, que saco, lá vem ela de novo. Tá pensando o quê? Seu beijinho pra botar na caminha, dar beijinho de boa noite. Então, tem toda essa questão de que horas que a porta tem que abrir, que horas que a porta vai fechar. E um dia que ele chega e a mãe está trancada no quarto, ele esmurra a porta e diz: Você é mãe, você tem que abrir a porta. E ela fala: Hoje quem não vai abrir a porta sou eu. Você passou de todos os limites. Então, e depois estão vários contos, todos permeando essa temática da adolescência. Assim, tem o pé de cueca, que é uma árvore que brotou aqui também em casa, né? Que talvez seja a história mais engraçada do livro, né? Enfim. Mas todos Eu falei permeando dessa temas história hoje. que são Eu falei sensíveis aos dessa, jovens. Qual? Do pé de cueca? Ou do. sim, porque isso ficou muito marcado quando você contou aqui, quando você veio, a última visita que você teve aqui, você falou desse pé de cueca. Falou desse livro e falou do pé de cueca. Eu gostei muito, muito. Mas vamos lá. De onde vêm essas vozes? Em 2016. Esse é o Esse é o primeiro romance para adulto, né? primeiro. Esse ano sai um livro para outro, né? Basicamente nascido para adultos, vamos dizer assim. Não que os jovens não possam ler, não é isso. Pode ler quem quiser, né? Mas nascido com essa cara que sai esse ano também. Mas aí são contos, contos e mini contos, né? A gente ainda está, né? Não vou. Estamos fechando se o título vai ficar o que eu quero que ele fique. Vamos ver, então ainda não vou contar qual é, mas depois, quando saiu, já divulgo. E o De Onde Vêm Essas Vozes, ele foi o primeiro romance para adulto, e ele demorou muito tempo sendo gestado dentro de mim, sabe, Eliana? Porque eu queria falar dos amores que não ficam nas nossas vidas. E aí eu escrevi ele inteiro, achei que estava ruim, não gostei, joguei tudo fora. Aí um belo dia, escutando uma escritora norueguesa na Flip, me deu um treco e eu escrevi o que é o primeiro capítulo, porque tem alguns capítulos que são minúsculos e outros maiores, que diz assim: De onde vêm essas vozes? Não sei, nunca soube. Só queria que não viessem, ou queria, também nunca soube, mas elas vêm. Sempre vêm, chegam sem pedir licença. Às vezes me enlouquecem, outras me salvam. É só o que sei. E eu fiquei com isso por 6 anos na minha cabeça, sem conseguir escrever
nenhuma linha. Nenhuma. Eu não saí. Eu joguei fora tudo que eu tinha escrito, transformei só nesse parágrafo, tentei começar. Meu pai estava vivo, meu pai era um super leitor, eu mandava para ele, ele falava, filha, não é por aí, não, você pode mais. E aí eu falava, pai, também sei que não é por aí, mas eu não sei o que fazer. Ele falava, então deixa quieto, na hora você vai saber. Na hora que tiver que fazer, você vai saber o que fazer. E eu acho que eu fui gestando vida dentro de mim, sabe? E na virada de 2012 para 2013 veio o segundo capítulo, e no verão de 2013 eu escrevi o livro, né? Assim, talvez em um mês, 40 dias. Só que ele não foi escrito em 40 dias, né? Ele foi gestado por muitos anos dentro de mim. E foi muito forte escrever esse livro, assim, foi muito bonito. Que processo, gente. Muito obrigada por você estar assim, falando isso, porque a gente conhecer um escritor e ver do seu jeito, né? Seu jeito, que é muito interessante, você fala de uma forma tão entendível, a gente não sabe como que é um livro sendo gerado, assim, né? A gente pensa que é uma Não, coisa de encomenda, e não é de encomenda. É uma coisa de que é você engraçado você vai... estar falando isso, porque muita gente me fala isso, que eu falo de um jeito que todo mundo entende, né? Que É, pode entender aquela pessoa, né, que tenha mais instrução que tiver da pessoa que não tem, né, determinados conhecimentos. Mas é porque isso é muito meu, assim, sabe? Não é uma coisa, eu vou ser desse jeito, né? Eu acho que eu vim sendo, né? Eu sou dessa. E acho que isso eu levo para minha escrita também, né? Porque eu posso falar de temas que são extremamente fortes ou profundos, mas eu gosto da forma simples, sabe? Ser simples não é simples, né? não é Chegar, às assim. vezes, na simplicidade de um texto, por exemplo, vou me adiantar, chegar na simplicidade do que foi escrever hoje e amanhã foram 4 anos. Como que você explica o tempo para uma criança pequena, que não sabe o que que é o tempo, que troca tudo, que fala amanhã eu fui, ontem eu vou, né? Os pequenininhos falam assim. Como é que você explica o tempo abstrato para essa criança? Então, chegar nessa simplicidade foi, ó, sufoco. Para ser entendido, né? Sim. E você até fala aqui, ó, 2020 e 2021. Por que eu não consigo gostar dele e dela? E namoros em dois tempos. Cadê ele? Então, aqui, esse livro, por que que eu não consigo gostar dele e por que que eu não consigo gostar dela, né? Eu não sei como é que aparece para você. Aí ele tem o título invertido na capa. Como eu estou invertida aqui no Instagram, Ele aparece normalzinho. para você vai mais. É, porque aqui a gente está invertida, né? Eu estou invertida no vídeo do Instagram. Mas na capa do livro ele está ao contrário, que é para causar essa estranheza, que é como se você só vai ler ele. Aqui você vai ler ele Ah, aqui, aí ele entendeu? está invertido. Ele está Que ele está invertido. invertido, mas é porque aí dentro, no livro, aí ele está certo, Está né? certinho. Aí ele Ah, está certo, porque você só vai entender se você entrar na história do outro, que você vai entender o mundo como ele está vendo, né? Que é o projeto gráfico da Raquel Matsushita. E ele começou primeiro, ele só era o Por que que eu não consigo gostar, por que que eu não consigo gostar dela. Era um conto que nasceu para uma coleção de uma ONG, né? E depois que essa coleção tinha, era só para pontual, não teve venda, era uma coleção que era distribuída. E eu falei, poxa, eu queria tanto editar esse livro. E aí eu falei, pô, mas não queria editar ele sozinho. Aí eu chamei o Antônio Chimenec, que é um escritor gaúcho, para escrever comigo. E nós escrevemos juntos. Ele escreveu o conto do Porquê que eu não consigo gostar dele. E é muito engraçado que é uma mulher falando por que que eu não consigo gostar dela, pelo ponto de vista do personagem masculino, e ele como uma personagem feminina, dizendo por que que eu não consigo gostar dele. E depois eu escrevi sobre o ponto de vista da menina e ele do menino. Então são 4 contos, todos com essa temática, né, enfim, pegando toda a temática LGBT. E o livro é recheado de depoimentos das pessoas mais diversas possíveis e imaginárias, porque a ideia era furar a bolha da escola, poder levar esse livro e falar de acolhimento, sabe? Chega, deu, não dá mais para não falar, não dá mais para não acolher, não dá mais para não respeitar, né? E o Namoros em Dois Tempos fala a menina com a mãe, e a menina, ela
tá a fim de perder a virgindade, e ela gosta de conversar com a mãe, e ela tem uma amiga que é toda, tipo, o oposto dela, né? A amiga é toda, jamais vai conversar com a mãe, amiga faz, amiga toda explosiva, e ela é toda mais, não é certinha a palavra, mas ela quer A fazer as dela. coisas do jeito dela, né? Enfim, e aí ela vai falar para a mãe que ela quer marcar uma consulta com a médica, com a ginecologista, porque ela quer começar a transar com o namorado, fazer tudo de um jeito muito legal e tal. Aí a mãe fica um misto de assustada e surpresa, né? O que você faz? O que você faz com isso? E aí ela se lembra do diário dela e dá o diário de adolescência dela para a filha ler. A filha fica assim, o seu diário, com a sua primeira transa, com seus namoros, eu vou poder ler tudo. E a mãe diz, vai. Então é o livro, é a menina e a amiga lendo o diário da mãe e as duas parando o tempo inteiro para fazer interferências e, né, assim, delírios ali sobre, caraca, olha como é que era sua mãe, olha como é que é a tua avó, não sei o quê. São livros ainda, infelizmente, Eliana, barrados na porta das escolas, né, de muitas escolas, porque falam de temas, né, ligados à sexualidade, e é uma pena, porque não conversar é uma forma de você não proteger, não cuidar, sabe? É muito hipócrita não falar. Exatamente. Eu acho que tem que falar e faz parte da vida. Sim, É é isso isso. aí. Vamos já aqui, né? Porque a gente já está no adiantado da hora, Tá como na hora. fala do interior. A gente vai para o ano de 2022, que você diz assim: novos livros serão lançados em parceria com a sua filha. Isso. Vou Um é de lançar contos para agora. adultos e mais Se alguns chama para No as Mundo crianças. de Flora. Vai se chamar No Mundo de Flora, e é um livro que eu escrevi com a Laila, minha filha, né? Vai ser a estreia dela na literatura. A gente está aí inaugurando uma parceria. Já fizemos um outro, mas ainda não está. A gente está encaminhando ele agora, a gente está vendo como é que vai ser. E a gente está muito feliz. Vai estar sendo ilustrado, né? Ele já está em processo de ilustração. Então, estou muito feliz porque é esse retorno, né? Você cria o leitor, você vê a criança leitora nascer e ela vem e te devolve, né, uma história, assim. E a gente está escrevendo um pouco inspirado na história dela, que foi uma menina que não gostava da escola, não gostava das regras da escola e fez de tudo, né? Ela bateu o pezinho dizendo, não gosto da escola, não gosto das regras da escola, eu nunca vou obedecer às regras da escola. Então, é um livro que vai contar um pouco sobre essas crianças, e tem pencas de crianças como ela, né? Que não se enquadram nesse modelo que ainda está aí, às vezes, insistindo em persistir, né, dentro da escola. E aí a gente vai. É um livro para gerar aí esse debate, né? Esse debate bacana, né? Você sempre vindo assim Tenho, com as primeiras. vai sair o livro de Sim. contos para adultos, né? Vai sair uma reedição de um outro livro, A Fada Bebê, acredito que a reedição saia já esse ano. Então tem coisa vindo por aí, né? E vamos aqui para uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta que veio aqui na minha cabeça para fazer, uma À indagação contigo em vontade. cima da temática, né? Que a temática do projeto que você está sendo convidada hoje quer trabalhar, né? Avaliar o passado para entender o que foi, que é no presente, e você pensar o que você pensa de Ana Cláudia. Ana Cláudia do passado, avaliando o passado de Ana Cláudia, o que que você diz do seu presente e o que você pensa para o seu futuro. Olha, é muito interessante porque esse livro de contos, ele tem exatamente essa temática, sabe? Assim, de uma avaliação do passado, de pensar o presente e uma projeção para o futuro. E, na verdade, assim, o futuro, eu tenho gostado de dizer que ele é uma projeção do presente. O que a gente vai viver no futuro é o que eu estou plantando no presente, porque o futuro não é um tempo abstrato que um dia vai chegar, né? Lá na frente eu só vou estar colhendo os frutos de tudo que eu fiz, que eu estou fazendo agora. Assim como agora, eu estou colhendo os frutos do que eu plantei lá atrás, né? Então, assim, quando eu olho para trás, eu vejo o que que eu plantei e o que que eu estou tendo a oportunidade de colher agora, sabe? E eu sempre gostei de me conhecer, de me entender,
sabe? A cada momento que a vida me dava uma derrubada, ou vinha algo, né, triste ou difícil, né? Porque nem tudo foi fácil, nem tudo é fácil, né? Eu tentava entender o que que isso está querendo me dizer, o que que isso quer me explicar, como é que eu posso melhorar, sabe? E eu sempre acreditei que as coisas não podiam ter pressa. Mesmo eu querendo apressar o curso da vida, porque eu era, né, eu queria saber o que que aconteceu, muito jovem, queria planejar a vida e descobri que não adiantava nada, porque a vida era o que ela ia ter que ser e não o que eu queria planejar ela, né? E aí eu fui aprendendo a saborear a vida, sabe? Então hoje eu consigo saborear mais a vida sem pressa, até porque já tem tempo histórico para olhar para trás e ver assim, nossa, o que que eu fiz, o que que eu plantei e o que que eu estou colhendo, né? Assim, os livros que eu fiz, os livros que eu escrevi, as histórias que eles me deram de retorno, o retorno dos leitores, os trabalhos que acontecem, sabe? Essa A tua projeção do que filha escrevendo com você. Ai, tua filha escrevendo com você, a coisa mais linda isso. né? Então, assim, é muito bonito ver isso tudo, porque eu falo, penso assim, caraca, como é que deu certo, gente? Como é que deu certo largar todos os meus empregos fixos para viver de livro quando eu tinha dois filhos em idade escolar, separada, e deu certo. Assim, trabalhei muito, né? Mas assim, quando a gente trabalha muito acreditando naquilo que a gente faz, a gente vai construindo a nossa história, né? Então, eu tenho cada dia mais certeza de que a vida é impermanência, sabe, Eliana? Hoje eu estou aqui com você, a gente está conversando, a gente está alegre. Amanhã não sei como é que vai ser o dia. E a cada dia a gente tentar ali dar conta, né, dele, assim. Mas com certeza, eu agora, eu tenho consciência de que eu estou colhendo o que eu plantei lá atrás, mas eu estou fazendo novos plantios, porque senão eu vou ficar estacionada, né? E não quero, né? A gente está sempre Sei. inventando coisa e esse ano vem um projeto muito, muito, muito novo, que quando sair eu vou falar, que é um projeto que eu fiz com os meus alunos de oficina literária. Eu vou lançar um livro que vai ser uma coletânea com 18 autores, são 17, comigo 18. A gente vai lançar pela editora Casa do Lobo, a gente vai fazer uma campanha no Catarse para o lançamento desse livro, com várias recompensas super bacanas. E o livro está ficando lindo, ilustrado pelo Jonatas Martins, e todos os direitos autorais vão ser doados para a ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Que lindo, Ana. Né? Que é Você tipo assim, surpreende, é plural mesmo. são Aí muitos fica eu autores. chorando aqui. Fica eu Ai, chorando na querida. situação. São muitos Você é autores. linda. Para dividir esse direito autoral, ia ser uma coisa tão pequena para cada um, e a gente achou que, como o livro se chama Quantas Portas Cabem Nessa Porta, né? A gente imaginou quantas portas cabem nessa porta, quantas portas. Meu Deus, agora até me deu um branco, Chave. acho que é isso. Né? É isso, quantas portas cabem numa porta? Meu Deus, enfim, se não é isso, é alguma coisa, me deu um branco agora, um tilt geral aqui, né? E aí a gente pensou, poxa, vamos abrir portas para outras pessoas. E aí a gente pensou na Fraternidade Sem Fronteiras, que abre muitas portas, porque tem trabalhos espalhados pela África e pelo Brasil, são trabalhos múltiplos, lindíssimos, e era uma forma da gente ter uma responsabilidade social também. Então, quem comprar o livro também vai estar ajudando, né, a fraternidade, conhecendo o trabalho da fraternidade. Então, acho que é isso. Se a gente Vamos não, lá. não juntar esforços, não fizer coisas, né, bonitas para o mundo, né, acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente diz que a gente acredita que faz, né? Senão não tem sentido. Bem, agora a gente está tendo que terminar. Passamos da hora. Eu quero te agradecer. Quero agradecer ao Flávio, que é o meu amigo que me convidou para participar desse projeto. Me deu a chance de estar junto de você, Ana, porque você foi um presente. Presente. Foi mais, foi mais, foi mais interessante do que eu imaginava. Ai, que E um lindo. beijo a todo mundo que deixou um tempinho para vir participar com a gente aqui. Não deu para a gente responder nada aí, teve muitos comentários em cima Mas do que pode você me ia falando. fazer, quem quiser pode me mandar pergunta pelo direct que eu respondo, não tem problema. Então, é Ana Cláudia, como é arroba, o que, Ana? Aqui mesmo Você é? pelo meu Instagram, é Ana Cláudia Ramos, escritora, né? Pode entrar no meu e me mandar mensagem que eu respondo. Pode deixar. E Querido continua, Ana, Ana, sinta-se, com ó, esse olhar de vida. abraçada. Esse olhar de vida seu é muito gostoso.
Como se eu estivesse pertinho de você, porque a última vez que a gente se viu foi lá em Poços de Caldas. A última vez Verdade. que eu te vi. E, o 2019. mesmo, e essa mesma carinha, esse mesmo olhar. Muito obrigada. E um beijo, tá? Beijo, queridona. Beijo para todo mundo. Tchau.